Olá, eu me chamo Ana Carolina Ferreira e irei apresentar meu PIBIC de título Uso de essicatas de herbário para análise de atributos funcionais foliares de gramíneas, sob orientação da professora Cássia Munhoz. A diversidade funcional se refere aos componentes da biodiversidade que influenciam na maneira que o ecossistema opera. Ela é medida por meio de características morfológicas, fisiológicas e fenológicas do indivíduo, denominadas traços funcionais, e que nos permitem compreender as respostas da vegetação à variabilidade ambiental. A compilação de traços funcionais está em processo e locais com alta diversidade, como os trópicos, ainda têm pouca disponibilidade de dados. Uma maneira de acelerar a compilação desses dados é o uso de essicatas de herbário, que são um recurso rico para a coleta de atributos. Porém, a maioria dos traços funcionais exigem a medição de folhas frescas, o que não é possível de ser obtido a partir de plantas de herbário. Por isso, novas técnicas com reidratação de folhas de dicotiledôneas estão sendo aplicadas para a obtenção de medidas análogas às das folhas frescas. O presente trabalho objetivou comparar os traços funcionais de gramíneas adquiridos a partir de folhas frescas e de folhas reidratadas. Selecionamos espécies pertencentes ao cerrado sentido restrito e à mata de galeria, uma vez que esses dois ambientes apresentam espécies com traços funcionais distintos. A coleta foi realizada em áreas de cerrado e de mata localizados em 2 municípios de Goiás e 2 fazendas do DF, sendo que se utilizou o método de inventário por interseção na linha, com 10 linhas de 30 metros em cada área. Selecionamos 20 espécies de gramíneas, sendo 10 exclusivas da mata e 10 do cerrado, e 10 indivíduos foram coletados por espécie. Utilizamos 2 tratamentos, o das plantas frescas, que corresponde ao procedimento padrão em que as folhas foram mensuradas logo após a coleta, e o das plantas reidratadas, no qual as folhas foram prensadas e secas após a coleta e só depois passaram por um processo de reidratação para a medição dos traços. De cada indivíduo coletado, foi retirada uma folha totalmente expandida, sem injúria e sem a bainha, e assim foram utilizadas 5 folhas por espécie para o tratamento fresco e 5 para o tratamento reidratado. Os traços funcionais avaliados foram a área específica foliar, do inglês SLA, que corresponde à área da folha fresca pela massa seca, o teor de matéria seca foliar, do inglês LDMC, que corresponde à razão da massa seca pela massa fresca, e a espessura foliar. Para obtenção da área, as folhas foram escaneadas e analisadas no pacote Leaf Area no software R. No grupo das plantas reidratadas, a área, massa fresca e espessura são das folhas reidratadas. Na reidratação, as folhas que haviam sido prensadas e secas são submersas em água com 5% de detergente neutro por no mínimo 1 hora. Depois, o excesso de umidade é retirado com papel e os procedimentos de medição são realizados. A análise de dados foi feita no ambiente R e, para comparação dos tratamentos e das fitofisionomias, realizou-se o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e, em seguida, uma nova para os dados com distribuição normal e um teste de Wilcoxon-Whitney para aqueles sem distribuição normal. Também foram feitos alguns box plots para melhor visualização dos dados. Ao comparar os tratamentos dentro de cada fitofisionomia, foi possível perceber que não houve diferenças significativas entre as folhas frescas e reidratadas apenas para a espessura das gramíneas de cerrado e o SLA para as gramíneas de mata. Ao avaliar os box plots, notou-se que as médias das folhas reidratadas foram maiores do que das folhas frescas, com exceção da espessura das folhas de mata. Além disso, as espécies do cerrado apresentaram LDMC e espessura maiores que as espécies da mata e um SLA menor, independentemente do tratamento. Também comparamos as fitofisionomias dentro de cada tratamento, e houve distinção significativa dos atributos de cerrado para os da mata, independentemente do tratamento. Foi perceptível que a obtenção de atributos a partir da reidratação das folhas frescas está ligada à morfologia das plantas, acarretando em resultados diferentes por família e por fitofisionomia. Veja que, de acordo com a fitofisionomia, a forma da folha varia, uma vez que as folhas de cerrado são mais longas em comprimento e mais espessas, e as folhas de mata são mais largas e menos espessas, refletindo as estratégias de sobrevivência para cada ambiente. O ideal seria promover estudos vislumbrando verificar as diferenças espécie-específicas dos tratamentos, o que pode melhorar a compreensão sobre o uso de essicatas para obtenção de atributos funcionais. O padrão de traços funcionais encontrados é semelhante ao visto por Amaral et al. 2021. Assim, apesar de haverem diferenças entre os tratamentos para alguns traços dentro das fitofisionomias, os padrões gerais se mantiveram. Isso vai ao encontro de Garnier et al. 2001, uma vez que os valores dos traços funcionais reidratados não refletem necessariamente os valores de campo, mas sim valores potenciais. Dessa forma, apesar dos dados não serem iguais, os dados obtidos são úteis para serem comparados com outros estudos que utilizam apenas dados de herbário. Fatores de correção também podem ser aplicados a nível de família, espécie e fitofisionomia. Assim, conclui-se que os dados obtidos a partir do grupo de plantas reidratadas consistem em uma boa forma de avaliar a espessura das gramíneas de cerrado e o SLA para a mata. Utilizar a reidratação de plantas para comparação de fitofisionomias mostra-se uma ferramenta útil e novos estudos precisam ser feitos para considerar os valores de traços funcionais individuais de cada espécie e para avaliar o impacto do tempo nas folhas de essicata. Essas são as referências.
Agradeço a minha orientadora, ao doutorando Eliel, ao meu colega de graduação Thomas, além do PROEIC do CNPq. Obrigada!